Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso videocast da MRS. Eu sou a Kênia Conceição, estou como gerente de desenvolvimento organizacional na MRS e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo nos ombros, estou com uma blusa verde e atrás de mim tem uma estante dourada com alguns livros e alguns objetos. Hoje é um dia muito especial, que começamos uma série muito interessante sobre carreira e sobre desenvolvimento. Então o convite é para refletirmos sobre nossa forma de nos desenvolvermos nas competências que vão precisar para o futuro do trabalho, para o futuro do seu trabalho. Então estão comigo aqui o Maimeri, Luiz Maimeri, a Renata e o Daniel. Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Maimeri, hoje eu estou como gerente de gestão de mudança e cultura organizacional na MRS. Sou homem branco, de cabelo liso, um pouco de barba, estou usando uma camisa, um azul claro, né, com o símbolo da MRS. Tudo bem? Renata. Tudo bem? Ei, Maimeri, Kênia e Daniel, meu nome é Renata. Fazendo minha autodescrição, eu tenho cabelos um pouco além dos ombros, enrolados, cabelo preto, com alguns poucos fios brancos agora. Estou com uma blusa operacional da MRS, atrás de mim também uma estante com alguns objetos. Hoje eu estou como especialista ferroviário na engenharia de operações e trabalho exclusivamente focada com cultura de inovação. Bacana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, né? Bom, prazer. Eu sou o Daniel. Hoje eu estou como gerente de dados e analytics na MRS. Minha autodescrição, eu sou homem branco, cabelos pretos, barba preta, um pouquinho falhada, mas barba preta. Estou usando uma camisa preta aqui. Atrás de mim tem um fundo, uma estante com alguns livros, uma parede azul. E é um prazer estar falando para todos vocês. Vocês já puderam perceber que o papo hoje vai ser interessante, né? Então nós vamos falar de mudanças, vamos falar de aprendizado e também de tecnologia. Então nós vamos começar agora falando sobre mudanças. Acho que não é segredo para ninguém que o mundo tem tido muitas transformações no mercado de trabalho, nas formas de trabalho, e isso é bem importante que a gente esteja sempre muito atento a isso, né? Então eu queria chamar o Maimeri para a conversa para te perguntar um pouco sobre essas transformações no ambiente de trabalho. Quais são essas competências? O que essa transformação vem impactando na carreira dos profissionais? Legal, Kênia. Eu tenho percebido alguns comportamentos no mercado, né? Eu tenho visto cada vez mais as empresas olhando com mais atenção para a diversidade e inclusão, com todas as suas perspectivas, né? Principalmente com relação à diversidade de pensamento, à capacidade cognitiva. Acho que isso tem se transformado cada vez mais como um grande diferenciador da estratégia das companhias e acho que cada vez mais as empresas estão percebendo isso como uma grande vantagem. Eu também percebo um movimento voltado para a inovação e agilidade. Acho que isso, a própria MRS tem cada vez mais olhado com atenção para isso. Isso tem ajudado a pensar de uma forma diferente como é que a gente pode trazer inovação para gerar mais resultado, né? Pensar de formas diferentes, novos projetos. Acho que isso é um pouco o movimento que o mercado está fazendo, que a gente tem conseguido acompanhar. Eu acho que o trabalho remoto e flexível ele vem amadurecendo bastante ao longo do tempo. A gente percebeu, né, o período pós-Covid, as empresas adotando o modelo híbrido, né, mas de uma forma mais ainda incerta de como é que ia funcionar. Eu já vejo um movimento muito mais maduro no mercado, onde as pessoas estão definindo dias para trabalho, conseguindo capturar o que é o melhor de cada modelo, né? Então você deixa o presencial para desenvolver atividades onde o time precisa de mais conexão, onde o time consegue resolver coisas no dia a dia com olho no olho. Acho que isso se mostrou com um valor assim, inestimável. E o remoto te permite uma flexibilidade, né? De repente você precisa estar em outro local, você precisa de repente viajar a trabalho, então você consegue ter uma certa flexibilidade para você poder fazer a sua rotina de forma remota. Eu tenho visto um movimento muito grande com a parte de bem-estar, então isso é uma coisa que ajuda a gente a equilibrar todos os pratos, então cada vez mais as agendas estão voltadas para isso. Um outro movimento que eu percebo bastante é a parte de envolvimento e colaboração. Eu vejo as pessoas interessadas em aprender a fazer isso. Isso me mostra que a gente não está muito preparado para conseguir trabalhar com a colaboração.
Eu fico me lembrando da época de escola, né? Entregar a idade aqui. Todo mundo fazia um pedacinho da cartolina e a gente apresentava, virava um Frankenstein, né? E agora acho que não tem mais espaço para ser o Frankenstein. Então a gente, enquanto, por exemplo, a minha estrutura está ligada no RH. Como que eu consigo ter projetos, né, numa squad da diretoria de finanças, da diretoria de operação, de uma forma tão fluida que eu consiga fazer parte do grupo e o grupo também de outras diretorias fazer parte do trabalho do RH. A gente está aprendendo a fazer isso, acho que o mercado está se mostrando como um grande direcionador e quanto mais a gente conseguir aprender a trabalhar de forma colaborativa, acho que todo mundo ganha. A parte de desenvolvimento é uma coisa que está cada vez mais constante. A gente vai ser falado um pouquinho mais na frente sobre isso, mas é um ponto que chama muita atenção, como é que a gente se mantém atualizado no mundo de constante mudança. E por último, acho que a transformação digital como uma grande ferramenta, né? O que a transformação digital consegue oferecer para a gente, a nossa caixinha de ferramenta ali para a gente conseguir acelerar o nosso trabalho, tornar ele mais produtivo, né? A gente conseguir ser mais ágil no trabalho. Acho que é um pouco do movimento que eu tenho visto no mercado, que a gente tem olhado para dentro aqui também. Muito bom. E a gente vem percebendo isso dentro da MRS de uma forma muito clara e transparente, né? Essa atualização que os profissionais precisam passar, né? As questões de diversidade, termos o home office como uma oportunidade, acho que isso realmente traz para a gente, desponta isso, né, no mercado hoje em dia. E acho que é um bom ponto aqui eu trazer o Daniel para a conversa. Daniel, o Maimeri começou a falar ali sobre a alfabetização tecnológica. Como que a gente pode trabalhar isso? Como que você vê essa competência sendo trabalhada em uma empresa como a nossa, que tem todos os tipos de profissionais, né? Administrativos, operacionais. Fala um pouquinho disso pra gente. Não, perfeito. Bom, falar sobre alfabetização tecnológica, alfabetização digital, acho que é um ponto muito importante pelo cenário que a gente vive no mundo hoje, né? Não tem como, o mundo é digital, não tem mais jeito, isso influencia a nossa vida no nosso dia a dia. Então a gente já vê essas aplicações, hoje não é mais um setor ou outro setor que é digital ou que depende de tecnologia. O Maimeri comentou muito sobre o trabalho remoto aqui, a gente pode citar que hoje a gente já tem telemedicina, a gente já tem a indústria, né? A gente estava falando da quarta revolução industrial aqui, a indústria 4.0, que fala muito de conectividade, né? Que passa um pouquinho pelo que o Maimeri comentou também. E a verdade é que tem uma onda gigante vindo e a gente tem que escolher onde a gente quer estar. Se a gente quer estar surfando essa onda, surfando. Ou se a gente quer ser engolido por ela, não tem muito o que fazer. E a alfabetização digital, acho que a alfabetização tecnológica é um pilar importante para isso. Acho que quando o Fórum Econômico Mundial já vem falando disso há algum tempo, lá em 2021 trouxe como um dos pilares para a educação do futuro. No ano passado, um relatório foi apontado como a sexta principal competência para desenvolvimento mais desejada, né, de profissionais, e na MRS isso não é diferente. Quando a gente olha quais são as competências que mais crescem, também pelo segundo Fórum Econômico Mundial, ela aparece como uma terceira competência com maior crescimento. Isso porque a tecnologia está aqui, está à disposição, cada vez a gente vai ter mais abundância de tecnologia e a gente precisa saber como utilizar, em que momento utilizar. Não é tecnologia pela tecnologia, é muito mais como a gente usa a tecnologia para a gente se tornar um profissional melhor. Então, a gente tem essa questão de ter uma alfabetização tecnológica para que a gente possa conhecer a tecnologia, que a gente consiga acompanhar essa obsolescência rápida que a gente tem hoje, tanto de tecnologias quanto de ferramentas. Então, cada vez surgem coisas novas o tempo todo e a gente precisa minimamente estar ciente do que está acontecendo e pensar como a gente vai utilizar. De novo, ela não vem sozinha, né? Eu acho legal, eu comentei do Fórum Econômico Mundial, porque ele aparece lá a questão da alfabetização digital, mas o que aparece primeiro, segundo, ainda continua sendo o pensamento criativo, o pensamento analítico, o pensamento crítico. Então, a gente tem tido cada vez mais tecnologia e a gente saber utilizar essas tecnologias passa a dar uma ferramenta muito grande para que a gente possa desenvolver e utilizar melhor essas outras competências, que aí, alinhadas ao valor do negócio, com certeza vão ajudar a gente muito a alavancar tanto os resultados do negócio, quanto a alavancar a nossa própria carreira. Aqui eu acho que a gente tem que começar a se questionar
De novo, não acho que tem que conhecer tudo, é impossível conhecer tudo. A gente é bombardeado de informações o tempo inteiro e não dá para conhecer, não é saudável, inclusive, mentalmente, a gente querer conhecer todos os pontos, mas é importante que a gente busque formas, esteja antenado, acompanhe notícias para ir conhecendo e sabendo o que tem de possibilidade, para que a gente possa fazer experimentações, para que a gente possa testando e vendo como é que a gente pode aplicar cada um desses conhecimentos, que a gente amplie a nossa caixa de ferramenta, como a Mary comentou, para poder resolver melhor os problemas e conseguir gerar mais resultado. Queria... Se você me permitir, fique à vontade, Renata. Só complementar um pouco nisso que o Daniel falou, né, sobre a aprendizagem dessa parte tecnológica. Eu acho que tem muita coisa vindo. O nome revolução, né, industrial nesse sentido vem porque muda fundamentalmente a forma com que a gente vai fazer as coisas daqui para frente. Já vem mudando, né, não é daqui para frente, mas já há um tempo a gente vem vendo isso no digital. E eu percebo assim, que a gente tem que aprender formas de usar, né? Por exemplo, energia elétrica. Eu não sou uma especialista em energia elétrica, mas eu uso isso muito bem e eu consigo imaginar formas de usar a energia elétrica. Então, acho que, só para traduzir um pouco assim, essa questão da aprendizagem, eu acho que não é a gente ficar louco no nosso, eu vou ter que aprofundar em tudo, né? Eu vou ter que saber detalhe, eu vou ter que saber programar várias linguagens de programação e etc. Mas é a gente entender assim, as possibilidades que isso abre para começar a imaginar um cenário possível, né, com essas ferramentas. Eu acho que existem as pessoas que vão, sim, né, ter essa aptidão e vão poder desenvolver e vão poder criar essas ferramentas, mas, mais do que isso, numa empresa que a gente está, né, que é uma empresa ferroviária, é como que a gente usa isso, como que a gente pode imaginar esse uso para o nosso dia a dia ser melhor e a gente ter mais resultado. Né? E olha que interessante, né? Imagina se a gente usar isso tudo que vocês falaram com a colaboração. Então, eu posso ter uma pessoa que se especializa num determinado sistema, numa ferramenta, né, e aí a gente vai formando grupos, né, squads, cada um com a sua competência, e no final é um produto único da companhia, não é um produto da área A, da área B, da área C. Né? Maravilhoso isso. E pensando em tecnologia, cada um vai estar num nível, né? Então a gente pensa, tem gente que vai saber de inteligência artificial, tem gente que vai usar bem o computador, tem gente que vai usar bem o celular, né? E uma empresa como a nossa, acho que cada um vai compreender e vai utilizar da melhor forma a tecnologia, né? Então, esse desenvolvimento, e aí a Renata já começou a falar sobre isso, como que a gente desenvolve, Renata? Você é uma pessoa que é reconhecida dentro da MRS por buscar o desenvolvimento, por trabalhar com inovação. Então, como que a gente busca? Como que você tem percebido isso? Tanto que o Maimeri falou da mudança, quanto a tecnologia, como que você vê isso materializado na gestão do conhecimento, né? O que a gente vem trabalhando sempre. Boa pergunta. E antes disso, obrigado pelo reconhecimento. Assim. Realmente eu faço isso todo dia na minha vida e eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento externo, assim, né, de outras pessoas. Fico feliz de ser essa inspiração também para a MRS. Eu acho que isso é um hábito, né? Você ter uma mentalidade flexível, uma mentalidade aberta ao novo, isso é um hábito. E isso é um treinamento que você tem que fazer de todos os dias, né, você treinar uma atividade ali diferente. Então, eu sigo muito e recomendo quem quiser, né, seguir o Murilo Gun, que foi quem me inspirou e eu comecei a minha jornada assim, em criatividade e inovação a partir dos ensinamentos dele. Inclusive, tem um treinamento no YouTube disponível, livre para todo mundo, chama Reaprendizagem Criativa, que fala muito sobre isso. Ele fala assim, levanta a mão aqui quem acha que as crianças são criativas. E aí, todo mundo levanta a mão. Agora, quem acha que o adulto é criativo? E aí, ninguém acha que o adulto é criativo. O que aconteceu, então, né? Todo mundo nasceu criança. Onde se perdeu, né? Onde se perdeu a criatividade. Então, esse curso dele, ele traz muito essa reflexão, assim, quais são os hábitos, quais são os comportamentos que eu posso ter uma disciplina ali de desenvolver todos os dias para me dar essa mentalidade mais flexível, né? E algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu acho que trouxeram esse experimento para a minha vida, sabe? De olhar para aquilo e falar assim, então, aqui eu consigo desenvolver um hábito, né? Eu sou católica, enfim, e a minha família também. No catolicismo, a gente tem o período da quaresma, que são 40 dias, né, que você se abdica de alguma coisa, etc. E, desde criança, eu usava muito esse período como uma construção de alguma coisa diferente que eu queria viver na minha vida.
Então, uma vez, por exemplo, eu fiz um exercício de, vou ficar 40 dias sem ser arrogante com alguém. Eu recebi esse feedback, eu era uma pessoa arrogante, vou ficar 40 dias sem ser arrogante com alguém. E aí, esse período, ele me fez ter uma disciplina que depois, quando eu saí dele, eu falei, nossa, realmente agora eu sou uma pessoa diferente, acho que eu aprendi. Agora tá natural não ser isso, que era natural para mim antes. Então, eu acho que a gente tem que pensar experimentos na nossa vida, atividades que a gente está disposto a ter para abrir essa cabeça assim, com essa mentalidade flexível. Então, por exemplo, né, a gente está falando aqui da tecnologia. O que está mais próximo de mim da minha tecnologia? Né? O que mais eu posso usar, o que talvez pode ser mais útil, o que já está chegando aqui para a minha área? Deixa eu aprender todo dia um pouquinho sobre essa tecnologia. E aprender todo dia não quer dizer, tem que fazer o curso tal, tem que ser um curso pago, caríssimo, nada disso. Deixa eu conversar com a pessoa que está desenvolvendo aquele projeto ali hoje. Então, hoje fiz minha tarefa, né? Conversei com aquela pessoa. Amanhã eu vou assistir um YouTube aqui, alguém que fez alguma coisa também relacionada a isso. Fiz minha tarefa. Então, à medida que você vai todos os dias se disciplinando, né? A abrir a cabeça e fazer uma coisa diferente e olhar para uma perspectiva diferente, eu acho que você vai criando esse hábito, sabe? De ter essa mentalidade aberta. E, assim, eu acho que uma característica que a gente tem que desenvolver para isso é ouvir. A gente tem que estar muito aberto muito realmente a ouvir, né? A gente tem muita facilidade em julgar, mas eu acho que a gente tem que deixar esse julgamento um pouquinho de lado e ouvir mais, e tentar ser curioso ao invés de julgador, né? E não ter resposta para tudo, né? Porque nem tudo precisa de uma resposta imediata ali, nesse contexto. E você pontuou uma coisa aí que é bem importante, Renata, e eu sempre falo disso, né? Que é a metodologia de aprendizagem. Que hoje as pessoas entendem que você aprende em sala de aula, mas é muito mais que isso, né? Antes de começar aqui o videocast, a Renata falou, olha, que aprendizado que eu vou ter aqui hoje, que é diferente. Então, olha, dentro de uma metodologia, vou falar um pouquinho de metodologia aqui para vocês agora, dentro da metodologia 70-20-10, ela fala que 70% você aprende fazendo, 20% você aprende com os outros e apenas 10% em sala de aula. Então, olha como que a gente, às vezes, perde a oportunidade de aprender todos os dias com aquela pessoa que está com a gente, ou de fazer um trabalho diferente. Você falou de criatividade. Você só exerce a criatividade se você faz coisas diferentes ali e se coloca à prova, né? O friozinho na barriga ali por dia. Hoje estava com friozinho na barriga aí, Renata. Então, aprendeu, né? Mudou aí a performance nesse cenário, né? De aprendizado, de competência. Então, é bem importante isso que você trouxe. Acho que cada um aqui traz elementos que a gente pode ficar o dia inteiro conversando aqui, que faz muita diferença e que com certeza para o nosso telespectador também vai fazer bastante diferença. Mas eu queria que vocês trouxessem para mim, aí essa é uma pergunta para todos os três, que vocês destacassem qual a competência vocês entendem que é primordial para viver nesse cenário que nós estamos. Assim. O que vocês realmente destacariam e dariam, inclusive, de dica para as pessoas para que elas conseguissem se colocar numa posição de aprendizado? Acho que a Renata falou da curiosidade, né? Acho que quando você se permite ser curioso e de uma certa forma você gerencia o medo de fazer uma coisa que você nunca fez, né? Estávamos conversando aqui, né? Primeira vez que a gente vai gravar um videocast, né? O que nos espera? Então, se permitir você vencer esse medo com alguma competência já mais ou menos ensaiada, acho que te destrava. Dali para frente, acho que vai ser uma engrenagem que vai naturalmente rodando. Complementando um pouco o que o Maimeri trouxe, assim, pensando em aprendizagem, em adquirir conteúdo, para mim, é uma das competências essenciais é a humildade intelectual. Ninguém é obrigado a saber tudo. A gente tem que ter humildade e dizer, cara, eu não sei tudo, posso aprender muito com cada pessoa, em cada situação que eu estou. Então, ter essa humildade intelectual de que, olha, realmente tem muito a aprender. E aí, como a Renata comentou, se deixar aberto para ouvir de verdade, sem direcionar para aquilo que você já imagina, sem querer validar a sua hipótese, mas com humildade, ouvir, entender, processar aquilo, para aí sim você adquirir o conhecimento e conseguir ir formulando e trazendo, internalizando aquilo que você está vendo com o próximo ou num conteúdo novo. Então, ter a humildade intelectual de que você não sabe tudo, associado a essa curiosidade,
vai possibilitar certamente você compartilhar mais experiências, você procurar as pessoas para poder desenvolver uma competência nova, como a Emery falou, poder compartilhar, perguntar. A gente não pode ter medo de perguntar, a gente tem inclusive praticar cada vez mais, saber fazer as perguntas para que a gente possa tentar tirar do outro aquele conhecimento do outro ou das situações, o conhecimento que a gente busca, ou mesmo identificar aonde estão os problemas ali que a gente quer resolver. Então, para mim, a humildade intelectual associada à curiosidade é uma competência fundamental aí para a gente desenvolver. Muito bom. Renata? Eu falei um pouco antes sobre ouvir, né? Eu acho ouvir muito importante. Até queria trazer assim, como que é para mim essa questão de ouvir com curiosidade. Também não é uma coisa natural, né? Foi uma coisa que eu fui me disciplinando a entender. É como se morassem duas consciências na minha cabeça e uma julga e a outra fala assim, não, calma, vamos escutar para ver se, né? E a outra julga e aí essa daqui fica meio que equilibrando. Então, assim, é natural, a gente julga, né? Todo ser humano, é uma coisa natural do ser humano. Então, eu acho que é importante a gente saber, tudo bem, beleza, julguei aqui, mas agora vamos ouvir, porque pode ser que, vamos tentar ver se tem alguma coisa, por que a pessoa está pensando dessa forma, né? Tem que existir alguma maneira. Então, assim, uma coisa que me ajuda muito nisso é programa de entrevista. A gente estava conversando antes sobre isso, né? Verdade. Me ajuda muito, porque às vezes, assim, tem lá um programa que eu gosto, o mediador ali, né? Eu gosto da maneira que ele pergunta e tal, então eu assisto aquele programa de vez em quando vai uma pessoa que eu acho assim, não gosto muito dessa pessoa não, sei lá, hein? E aí eu me obrigo a assistir para tentar entender assim, pô, como que essa pessoa pensa, né? Por que ela toma essas decisões que ela toma e que eu não concordo tanto? Então, eu acho que ouvir, assim, se treinar nesse sentido, sabe? De ouvir com curiosidade, eu acho bem importante. E, assim, ter um autoconhecimento para entender o que funciona melhor para você. Eu, por exemplo, muita gente me fala de livro, né? Ah, você leu o livro tal, tal. E eu sempre tive muita dificuldade de ler. Nossa, mas muito. Eu leio muito pouco. Tô lendo mais agora por causa do Clube do Livro da MRS. Muito já bom, deixando a propaganda. Já faz o jabá. Tô aprendendo a ler por causa do Clube do Livro. Muito bom. Mas era uma coisa que, tipo assim, quando eu ia numa aula e alguém falava assim, não, porque você tem que ler esse livro, porque livro é isso, livro é aquilo, eu ficava assim, gente, mas então eu não sirvo para isso. Eu não sirvo porque eu não leio, eu não sei ler e tal. Não é a minha praia. Mas no podcast, no videocast, eu aprendo muito. Na troca, eu aprendo muito. Eu sou uma pessoa muito sociável. Então, assim, não adianta, por exemplo, aula online, para mim, é muito difícil. Eu vou lá, aprendo na aula, mas tem que ter uma turma para eu trocar, ou tem que ter alguém que está fazendo junto comigo para depois, no outro dia, a gente trocar sobre o que aconteceu, ou tem que ter um trabalho que eu preciso fazer com aquilo que eu aprendi, porque aí eu vou colocar na prática e aí eu vou aprender. Então, eu já sei que eu sou assim, né? Então, não vou gastar meu tempo com coisas que eu sei que não vai trazer tanto aprendizado. Então, acho que cada um também tem que... né, as outras pessoas são iguais a mim, com certeza vocês são diferentes, o Maimer eu sei que lê bastante. Então, assim, cada um tem que se entender nesse lugar também, né, do que faz sentido para mim, para eu buscar essas coisas, porque é isso que vai te dar mais eficiência no aprendizado, né? Senão você vai gastar um tempão, todo mundo, né, ninguém tem tempo ilimitado aqui, então você vai gastar um tempão e vai ter pouco resultado. Então, acho que é entender bem e ouvir com curiosidade, porque em todas as oportunidades você vai aprender. Você está em casa, você vai aprender com a criança, você vai aprender com a mãe, você vai aprender com o colega que você gosta, você vai aprender com o chefe que você não gosta, você vai aprender. Então, acho que esses 2 pontos, para mim, são os principais. E legal que a Renata está falando, conecta muito com o que a gente estava discutindo lá no início, né? Como é que a habilidade de comunicação ela se torna muito importante, principalmente agora nos dias atuais. A construção das ideias, né? Como que você vai vender um projeto, como é que você vai... Por exemplo, a materialização desse videocast aqui, ele só é possível através de uma habilidade de comunicação, boa ou ruim, né? Depois vocês julguem a gente aqui. Mas é o que a gente está tentando fazer para passar uma mensagem mais traduzida possível para quem está assistindo, para que a gente consiga facilitar alguma jornada, né? Então, acho que quando você busca leitura, quando você busca interagir, falando do trabalho, né, remoto e do presencial, habilidades de comunicação são diferentes nesses 2 ambientes, então quando a gente conseguir extrair o melhor da habilidade de comunicação e aí a gente sempre procurar se desenvolver nisso, o quanto que a gente consegue eliminar problemas que às vezes nem precisaria de ter acontecido, né?
Verdade. E todas essas habilidades a gente, em algum grau, está desenvolvendo dentro da MRS, né? Então, até pelo planejamento estratégico, né? A gente começou falando sobre as competências globais, agora vamos trabalhar um pouco dos conhecimentos e dos comportamentos que a gente precisa trabalhar hoje para no futuro a gente estar cada vez melhor, né? E eu queria que vocês me contassem, né? Cada um tem uma história super legal aqui de carreira na MRS. O que vocês vêm percebendo desse processo de transformação que a gente vem vivendo, né? Quais esses conhecimentos e comportamentos que a gente já vê materializado, mas alguns que a gente ainda precisa materializar na MRS? Então, a gente podia comentar um pouquinho sobre isso, Maimere, que está à frente dessa jornada, né, de transformação, cultura, mudança. A jornada de evolução cultural está se mostrando muito interessante. A gente está começando agora um diagnóstico. Isso mostra um pouquinho de como que nós somos, né, e como que queremos ser no futuro. Mas o que eu percebo ainda, de uma certa forma, se tornando muito palpável, é a colaboração. Eu escuto muito isso dos gestores, eu vejo alguns projetos tentando ser construídos a várias mãos. Isso facilita demais a gente conseguir identificar o que estamos bem desenvolvidos e a gente consegue conduzir, e o que não, precisamos buscar as ferramentas, né, da caixinha de ferramenta para isso. Eu vejo esse movimento ganhando força na MRS e cada vez mais isso vai ser importante para o que a gente quer construir para o futuro. E você, Renata, como especialista, você vê esse processo acontecendo? O que você vê aí de similaridade dessa competência global que a gente falou aqui? Como isso se aplicando dentro da MRS? Eu vejo, assim, eu tenho 8 anos para 9 anos de MRS, né, desde quando eu entrei como estágio, e eu percebo que eu já vivo numa empresa diferente da empresa que eu estava quando eu fiz estágio, né? Então, eu vejo muito menos, assim, essa questão do silo. Eu, por exemplo, eu sei que isso ainda é uma coisa de algumas áreas que têm mais essa possibilidade, outras nem tanto, né? Às vezes uma área mais operacional não tem tanto essa possibilidade, mas o GMC, por exemplo, já vem trazendo essa colaboração entre áreas. A gente já vem tendo, por exemplo, mais grupos multidisciplinares do GMC do que a gente tinha no passado, e isso vai ajudando muito. Eu, no meu trabalho como núcleo de inovação, eu trabalho diretamente conectada com o pessoal da engenharia, da diretoria de manutenção, que são núcleo lá também. Então, a gente tem reunião diária, como se eles fossem da minha gerência, assim, né? Então, eu acho que isso cada vez mais, como eu falei do GMC, de alguns projetos de inovação que a gente tem trazendo também com equipes multidisciplinares, principalmente operação e manutenção, que são assim, o core do negócio ali, né? Quando a gente vai falar de mexer no vagão, mexer no locomotivo e tal. Então, eu acho que a gente vem conseguindo trazer, ainda com algumas pessoas, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer mais esse comportamento como um comportamento padrão, né? A gente brinca que o padrão é competição, né? É natural. Tipo assim, você fala, você tem que fazer tal coisa, e naturalmente você já entra no... eu vou Quero fazer primeiro. É o natural. E a gente quer mudar esse natural, né? Então, a gente tem que ter essa disciplina, vai ser difícil no início, vai doer no início, vai ser mais cansativo no início, a gente vai gastar mais energia, vai ter que trabalhar muita comunicação. Por quê? Porque comunicar também não é só falar, é garantir que o outro entendeu, né? Ele está entendendo realmente o que eu estou falando, a gente está conseguindo... Isso gasta mais energia. É muito mais fácil você falar e pronto, né? E ninguém retrucar. É muito mais fácil. Então, eu acho que isso, a gente vai ter que ir trabalhando. A gente já está conseguindo com alguns núcleos, né, como eu estou falando, mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar isso, né, daqui para frente, mas como para todo mundo, assim, como organização, né, como um organismo vivo, de essa cultura de colaboração ser a minha primeira reação. E você, Daniel, o que você acha aí dentro da perspectiva de tecnologia, dados, né, que tem uma expectativa muito grande, né, na sua gerência, e trazer essas competências globais para dentro da MRS? Então, acho que a pessoa já comentou bastante, a gente já vem passando por uma transformação, né? Isso é bem notório na MRS, realmente. A gente vem passando por uma evolução aí desde 96, né, desde o início da empresa, quando a gente olha como a empresa está hoje. Eu, nos meus 14 anos de MRS, já vi algumas mudanças, e recentemente a gente tem visto, de fato, uma sinergia muito maior, que é refletida também
nas mudanças nossas, inclusive dos nossos programas de remuneração, nas nossas metas. A gente termina com um campeonato para trazer uma visão mais colaborativa e reforçar o GMC, como a Renata comentou. A gente passa a ter grupos de trabalhos, como de produtividade de ativos, que envolvem a empresa inteira para poder buscar exatamente essa questão de sinergia e de trabalho em prol do todo. E a gente começa a ver também a tecnologia entrando nesse ponto, né? Já vê o time de inovação participando de todos esses momentos. A gente, aí no meu caso, falando de dados, a gente tem, todo mundo fala, né? É o novo petróleo. A gente hoje tem cada vez mais trabalhado orientado a dados, buscando de fato olhar para os dados primeiro, de maneira com pensamento crítico, para entender o problema, saber como atuar e depois sim direcionar a ação. Então ser menos por feeling ou por eu já sei qual é a resposta, vou só comprovar. Claro que a gente tem muito disso ainda, é uma jornada que a gente precisa caminhar aqui, de ser orientado a dados, de utilizar a tecnologia como ferramenta, né? Acho que o Maimeri falou muito da caixinha de ferramenta. Nem tudo é prego, então tem hora que a gente tem que usar martelo, tem hora que a gente tem que usar chave de fenda. A gente precisa saber qual o melhor momento de usar cada ferramenta. A gente tem um mundo de possibilidades hoje com a tecnologia, e o legal é que a tecnologia, de novo, para mim a tecnologia ela está deixando de ser gargalo. Não vai ser mais gargalo tecnologia. A gente está vindo aí agora com IA generativa, cada vez mais recurso. O que vai ser gargalo de fato é como a gente utiliza esses recursos para poder conseguir gerar valor e se desenvolver. Então, depende muito da gente, sabe? Assim, para mim passa muito por atitude. Não adianta... Protagonismo, né? É protagonismo. Não adianta a gente esperar que a empresa peça, fala assim, pô, vai lá, Maimeri, vai lá, Renata, vai lá, Daniel, faça alguma coisa. Assim, eu tenho que querer fazer isso, cara, porque assim, no final das contas é a minha carreira que eu estou falando. Então, passa por nós, por a gente querer fazer, correr atrás, e buscar e aprender, querer se desenvolver. Então... Eu sei que tem gente, Daniel, que vai perguntar assim, olha, mas como eu faço isso? Como que a pessoa pode sair de uma situação, às vezes, que ela está mais passiva ali e ela começar a agir? Por onde começar, assim? Qual dica que você dá? Assim, acho que a primeira dica que o Maimeri comentou, a Renata comentou para mim, é compartilhamento de experiência. A gente fala muito hoje de rede social. Quem não gasta um tempo grande aí em rede social, ou a gente conversando mesmo no corredor, a gente tem... Então, assim, quem são as pessoas que a gente admira, as empresas que a gente admira, a própria MRS, as outras empresas, quem são aqueles colegas que dominam o assunto? Vamos lá, deixa eu conversar com ele, entender como é que ele está fazendo. Pô, você está com um resultado legal, pô, eu vi que você utiliza bem a ferramenta tal, que você aplicou uma metodologia assim, me conta um pouquinho mais. Então, trocar essas experiências é um caminho ótimo para você já iniciar um conhecimento. Então, pesquisar o que as empresas estão utilizando, como elas podem, para você conseguir se direcionar. E isso passa, lógico, por não ter medo de perguntar. Se a pessoa está insegura, assim, pô, a gente fica inseguro. Quantas vezes a gente não está numa situação, ou está lá na sala de aula, você está com a dúvida, não vou perguntar porque... Não vou ser o primeiro. Porque eu posso parecer aqui com um burro. Não tem nada disso. Acho que a gente tem que ter essa... Não é nem coragem, mas a gente tem... ninguém é obrigado a saber tudo. Então a gente tem que perguntar. Como você comentou no início, a gente tem diferentes níveis de conhecimento. Então vamos aproveitar aquela pessoa que já domina mais um assunto e vamos aprender com ela, e tem coisa que a gente vai poder ensinar também. Então acho que a gente consegue começar por aí. E tem muito conteúdo disponível na internet, muito, muito, muito. O pensamento crítico para mim também é importante, até para a gente conseguir ter o discernimento do que utilizar, o que não utilizar. Então pesquisar as referências, tomar cuidado com fake news, o que é fraude, o que não é. Então a gente precisa... Ficar atento à segurança cibernética, né, Daniel? Tá sempre de olho nisso. Mas se você buscar credibilidade, né? Quem são as empresas ou pessoas que têm credibilidade, que a gente sabe que pode consumir o conteúdo sem receio, seja em redes sociais ou mesmo de cursos. Então a gente tem grandes empresas como Microsoft, Google, que oferecem cursos, aí falando da parte de tecnologia, gratuitos. Então se você entrar lá, você tem cursos de formação, de alfabetização de fato completos. A própria Fundação Bradesco
tem um curso bem... tem uma série de treinamentos que ajudam a passar pela experiência desde um desenvolvedor, para você desenvolver sistemas, até a alfabetização digital mesmo, conhecer como mexer num computador, entender o que é inteligência artificial. Então, a gente buscar essas grandes empresas que já são reconhecidas, que a gente consegue já direcionar. E tem uma forma que aí é para quem não gosta de ler mais difícil, mas tem um negócio que é muito direto, que é a documentação. A gente usa pouco documentação. Verdade. Então, essas empresas que a gente utiliza, pode ser na AWS, da Amazon, Databricks, Google, Microsoft, de novo, se você entrar lá na documentação deles e perguntar qual que é a diferença o que é uma inteligência artificial generativa, ele te explica lá o que é uma inteligência artificial generativa, como funcionam os modelos de linguagem natural, ele vai te explicando isso, então a gente consegue usar a própria documentação dessas empresas, dessas ferramentas, para poder direcionar a gente e ir aprendendo e conhecendo. De novo, acho que aqui a gente não tem que... Acho que o começo é pesquisar, experimentando, né, e tateando, conhecendo o ambiente como um todo. Não precisa... Acho que ninguém tem que ser... ou ninguém não, mas nem todo mundo tem que ser expert nesses assuntos. Então, ter uma boa visão do todo. E aí, aquilo que você vai experimentando, vai conhecendo, pô, isso é legal. A Renata comentou mais cedo, pô, isso tem a ver com o meu trabalho aqui, isso eu consigo aplicar. E aí, nesses casos, vai se aprofundando e aquilo ali vai despertando em você um conhecimento maior, um caminho mais claro de onde vai fazer mais sentido, onde não vai fazer tanto sentido, como eu posso, o que eu preciso me aprofundar para ser um bom usuário dessa tecnologia. Muito bom. Você falou sobre perguntar, né? Eu ouvi essa semana mesmo, né? Falando sobre inteligência artificial. Se você perguntar mal, o ChatGPT ou qualquer ferramenta vai te responder mal, vai te responder errado, ou não vai te dar elementos, né? E a gente tem que fazer perguntas inteligentes para ter respostas inteligentes e respostas completas, né? Acho que treinar essa questão das perguntas, eu acho que é bem importante, porque vai exigir isso da gente, né? Eu ouvi uma outra coisa também que eu acho que vale a pena trazer aqui, que a máquina ela não vai tomar nosso espaço de profissional, porque quem pensa somos nós. A inteligência artificial não vai pensar, né? Então, o que você tem feito, Renata, para pensar mais, pensar melhor e se desenvolver? Dá dicas específicas aí. Fala o que você está lendo ou o que você está fazendo aí no momento. Você falou que você não gosta de ler, né? Mas tem podcast que você tá fazendo aí no momento. Não gosto, mas estou lendo. Ah, maravilhosa! O livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Coragem. Muito bom, inclusive o Daniel falou, não é coragem, né, você levantar a mão para perguntar, é um pouco sim, coragem, né, porque você se abre para vulnerabilidade ali de tipo, cara, não sei tudo. É ousadia, né, de que será que essas pessoas vão pensar de mim na hora que eu levantar minha mão aqui, né, então... Estou lendo esse livro para me aperfeiçoar. Vira e mexe eu faço algum curso online também. Eu tenho uma lista também de links, assim, Coursera, Udemy, né, e vários outros, assim, de universidades até fora do Brasil que são de graça e que dá para você ir fazer curso. A tecnologia nos permite isso, né? Fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos e estando aqui no computador e, né, na tranquilidade do lar, né? Em português, alguns, né? A maioria, né, em português. E isso me traz, assim, às vezes, uma reflexão sobre aquele negócio que você falou do nem tudo é prego, né? Então, às vezes, eu uso martelo, às vezes não uso, da gente não se apaixonar pela solução. Porque, por exemplo, agora a gente tem o BI, o Power BI disponível na MRS. Eu vejo várias pessoas substituindo o uso do Excel por um BI. Mas, assim, não resolveu o problema, né? Na verdade, talvez até piorou o problema, porque agora menos pessoas conseguem acessar um código ali do BI, porque aquilo ali ainda é um conhecimento mais restrito. Então, assim, pensar, realmente eu estou usando a tecnologia para resolver um problema ou eu estou usando a tecnologia porque agora tenho a tecnologia eu quero usar, né? Então, eu acho que cada vez você vai tendo exemplo diferente, faz um curso aqui diferente, né? Então, vai vendo... Por exemplo, eu fiz um curso de estatística de uma universidade de medicina e tinha vários exemplos lá de coisas de medicina. Então, eu fui percebendo aspectos diferentes de usar a estatística. E isso me ajuda... Assim, não lembro exatamente se eu apliquei isso na MRS, mas eu lembro que eu falo muito sobre teste de hipótese na inovação.
E isso eu tirei de lá. Tipo, lá eles focavam muito sobre como é que faz um teste de hipótese, você tem uma hipótese, e aí você confirma ou não. E na inovação é isso. Né? Toda vez que a gente quer provar um conceito, é isso. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma coisa que eu acho que deve funcionar, mas eu não sei. Aí o que eu tenho que fazer? Ir atrás de dados. E como é que eu vou atrás de dados? Eu crio um experimento isento, né? Também não pode ser... Não vou te passar um formulário perguntando se você gosta de tal coisa, porque provavelmente você vai responder que gosta. Né? Então, tem que ser um experimento isento para você colher dados e entender se você provou o conceito ou não. Então, eu acho que ir buscando essas fontes diferentes, assim. Eu sigo no Instagram gente que não necessariamente eu concordo com as opiniões. Então, é legal também fazer, né, esse exercício, assim. Enfim, eu gosto de diversificar. Eu diversifico bastante. De vez em quando eu faço uns negócios aleatórios. Estava até conversando antes ali com as meninas que eu sigo um canal de coisa de ET, sabe, ufologia. Eu gosto disso também. Será que existe? Alguém já provou que não? Tenho dúvidas. Entendeu? Por que as pessoas pensam que talvez é possível? Então, essas coisas assim, esses questionamentos mais filosóficos, assim, eu gosto de fazer. Amplia o repertório, né, Renata? Você sai daquilo que você está só lendo ali, livro técnico, coisas do seu dia a dia, para uma coisa que não tem nada a ver. E aí, acho que você ganha repertório também até de conversar com outras pessoas que acreditam nisso, né? E que tem essa crença. E às vezes tem uma coisa que você traz assim, tá, entendi. Ele pensava daquela forma, e aí uma outra pessoa me traz um negócio que a linha de raciocínio é da mesma forma. Eu, tá, ainda já vi isso ali numa outra experiência, entendeu? Então, acho que vai ampliando o repertório para eu poder imaginar outras possibilidades, né? Verdade. No meu caminho é muito isso. Ótimo. O Maimere, eu sei que ele está lendo um livro essa semana, chama Contability. E aí eu queria que você falasse o que você está fazendo aí no momento. Você também é sinônimo aí de pessoa que estuda, que, né, tem aí várias referências. Conta pra gente o que você está fazendo. Eu gosto muito de metodologia. Acho que, para mim, a premissa é: alguém teve que estudar muito no passado para facilitar o caminho para frente. Exato. Então, acho que a metodologia acelera a prototipagem, enfim, eu gosto demais disso. Estou lendo de novo a Contability, já conhecia o termo já há algum tempo, mas agora com uma outra maturidade, com uma outra perspectiva, e fala muito disso, enquanto que a gente, principalmente no papel da liderança, faz tudo o que a gente fala, né? Então, eu assumo o compromisso de te entregar tal relatório naquela data. E o livro traz muito uma visão entre o compromisso de fazer e a intenção de fazer. Né? Não necessariamente são as duas palavras, agora me fugiu. Mas ele fala de quão envolvido você está naquela entrega. Então, eu tenho feito algumas reflexões, eu gosto de ler. Eu tenho uma leitura rápida para ter uma noção, aí depois eu vou lendo, relendo, assim, ainda mais com 2 filhos em casa, que não desafia mais, né? Mas tem uma leitura que tem me gerado bastante reflexões interessantes, assim, do meu posicionamento no trabalho, de como que eu faço meu dia a dia, tá sendo bem legal. Legal. E é interessante, né, como a gente aprende de várias maneiras, essa questão que você falou de, eu vou ler um livro 2 vezes, 3 vezes, e enfim, cada vez que a gente lê, a gente vê uma perspectiva diferente. É igual filme, né? Uhum. Eu já vi alguns filmes algumas vezes, e aí cada vez eu vejo de uma forma, e aquilo para mim me faz um sentido diferente, as coisas vão, né? E isso é muito legal, e isso faz com que a gente perceba o quanto a gente evolui de maturidade, de conhecimento, para a gente conseguir analisar efetivamente ali o cenário, né, que está posto ali no filme, por exemplo, né? Então, tem vezes que eu vejo um copo porque o copo faz sentido lá no final do filme. Não sei se já aconteceu isso com vocês, assim. Acho que é uma forma da gente ver o mundo de uma maneira diferente, né? E eu acho que uma coisa muito legal é a gente conseguir, acho que a vida adulta, né? Você tem vários pratinhos para equilibrar. Então, você tem a família, você tem uma pós-graduação, você tem trabalho, você tem vários pratinhos ali. E acho que a gente precisa conseguir equilibrar tudo ao mesmo tempo, né? Então, em determinados momentos da vida, você vai lá e roda um pratinho do profissional porque tem um projeto para entregar. Em outro, você vai lá e dá uma atenção mais para a família, porque a família está precisando de, né, uma época especial, quem tem criança, os aniversários são emblemáticos ali. Então, acho que a gente conseguir equilibrar tudo com os pesos e as medidas corretas, acho que a gente consegue dar conta de tudo. Acho que é um pouco das reflexões que eu tenho feito agora nos últimos tempos.
Eu acho que é uma excelente reflexão, né? Que a gente deve equilibrar, se perceber ali como profissional, como família, como, né, dentro do trabalho, dentro de um time, né? Acho que a Renata não, mas nós três aqui somos líderes, né, de equipes. A Renata em breve, né, Renata? Vamos ver. Vamos ver. E cada um dentro da sua perspectiva, né? Tem gente que... Estou brincando com ela aqui que em breve, mas às vezes ela quer ser líder, às vezes não. Isso faz parte da competência de cada uma das pessoas também, né? De conseguir fazer um trabalho, aquilo que gosta, aquilo que quer, né? E conseguir fazer escolhas, que eu acho que é bem importante também, né? A gente conseguir traçar uma trajetória profissional, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando um pouco de carreira para as pessoas, falando que as pessoas elas podem se desenvolver naquilo que elas gostam, naquilo que elas querem. Existem algumas competências que vão ser exigidas? Vão ser exigidas da gente, mas como que eu faço um caminho que seja mais próximo dos meus desejos, daquilo que eu quero, daquilo que eu vejo lá na frente, né? E eu sei que vocês tiveram grandes carreiras aqui dentro da MRS, né? Vocês conseguiram traçar uma carreira importante aqui dentro. Queria que vocês compartilhassem isso com as pessoas, porque eu acho que faz muito sentido por vocês serem pessoas muito voltadas aí para essas competências, têm desenvolvido essas competências. Conte um pouco, assim, pode ser alguns relances aí da trajetória de carreira, altos e baixos, porque eu tenho certeza que tem gente que está nos ouvindo aqui que está passando por um momento de carreira que não está tão bom, enfim. Acho que contar isso vai fazer diferença para a nossa audiência. Uma coisa que me marcou muito, furei a fila aqui, né? Deixa eu falar. Eu também tenho 14 anos de empresa, dos 14 eu fiquei 6 anos na manutenção, e durante esses 6 anos eu fiz movimentos laterais. Eu lembro que eu era analista, só mudava analista de alguma coisa, eu sempre fui analista. E naquela época eu falei, não é possível, cara, eu não estou dando certo aqui, essa empresa não é para mim. E olha a falta de maturidade que eu tinha naquela época. E aí em 2017 eu fui para o RH, é uma área que eu sempre quis trabalhar, né? Então tive o convite, fui aprendendo o que era o RH, fui estudar sobre isso. E aí quando eu cheguei no RH, eu fui trabalhar com projetos da operação, isso foi em 2017, 2018. E todos os movimentos que eu tinha feito no passado, ainda na manutenção, me deram um repertório para começar a aprender um pouco mais sobre operação e aí conduzir os projetos do RH. Só que eu só fui ter essa clareza depois de 6, 7 anos, né? Então eu gosto de contar essa história porque provavelmente muitas pessoas estão passando por esse momento agora, né? Pode estar se sentindo estagnado, mas assim, a MRS tem um projeto de carreira muito legal. Você vê que a gente oferece movimentações internas, verticais, horizontais, e esse modelo ajuda muito você a ampliar a sua visão sistêmica do negócio, que é fundamental para uma ferrovia, né? Verdade. E você, Renata? Eu comecei aqui antes, né, agradecendo a oportunidade de estar aqui me desafiando a essa nova proposta, né, de videocast. E eu acho que o meu sentimento pela minha carreira na MRS é isso. Assim, eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive aqui e que eu tenho consciência também que, de certa forma, eu fui abrindo essas portas também, sabe? Então, o que funcionou para mim na minha carreira foi sempre buscar ter muita consciência do que funciona para mim, do que eu gosto, de onde eu quero ir, o que são meus valores, né? O que eu não abro mão. Então, questionar, por exemplo, é uma coisa que eu não abro mão. Se eu não pudesse questionar, eu não ficaria aqui, né? É uma coisa que eu não abro mão. Então, ir me conhecendo nesse sentido foi me ajudando a ter clareza de o que eu poderia pedir, né? Eu fiz muitos pedidos já, estando aqui na MRS, e todas as vezes que eu ficava na dúvida, né? Por exemplo, você falou da questão de ser gestora, eu fiz o programa de formação de liderança. E foi uma coisa que eu pensei, eu falei, cara, existe essa oportunidade. E, no primeiro momento, eu pensei assim, mas ninguém me coloca nesse negócio, eu quero fazer esse negócio. Depois eu pensei assim, mas eu também posso pedir? Não posso? Posso, né? Tem alguém falando que não posso? Não tem. Então, deixa eu ir lá, bater na porta e pedir o programa de formação de liderança. Então, eu acho que sempre, na minha carreira, sempre foi um pouco esse combinado, assim, sabe? Eu ia descobrindo, estava muito incomodada com alguma coisa, estava me sentindo estagnada, ou alguma coisa me incomodando porque eu não estou cabendo bem aqui, isso aqui está me ferindo em algum aspecto. Eu trazia muito para o meu gestor essa reflexão, refletia em casa, tipo, cara, para onde eu vou, o que seria o ideal para mim?
Então, o que seria o ideal? O que eu posso trazer para o meu gestor assim, ó, se for assim, eu acho que está legal e assim não está legal. Como que eu posso trazer essa conversa mais direcionada para ele? Aí eu refleti em casa e aí trazer para o meu gestor e sempre tive gestores assim que me ouviram muito e que me apoiaram muito nesse desenvolvimento também. Então, eu acho que para quem está de casa, né, e pode ficar de dica é se conhecer. Aí eu também gosto muito de metodologia. Eu uso muito aquele Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar. Ele até passou naquela série do Zonas Azuis, que são as áreas que as pessoas vivem mais de 100 anos e tal. O Ikigai é o que o mundo precisa, o que você pode receber, né? O que existe de função ali, o que você ama fazer e o que você faz bem. Essa junção de coisas é tipo o seu propósito de vida, que eles chamam de Ikigai lá no Japão, se eu não me engano, uma ilha do Japão lá que tem isso. Então, eu tento fazer esse exercício, não é igual sempre, né? Eu vou evoluindo e aquilo ali também vai mudando e tal, mas me dá uma perspectiva de tipo, entendi, gosto disso, mas não sou boa. Mas, olha, a empresa pagaria se eu fosse boa nisso aqui. Então, isso aqui é um negócio que eu posso desenvolver. Como é que eu posso desenvolver isso? Já sei. Então, vou lá no meu gestor agora pedir para ver se eu posso pôr isso no meu PDI. Entendeu? Então, é um pouco esse exercício. Eu acho que teve muita abertura da MRS para mim desenvolver minha carreira nesse sentido. Muito bom. E você, Daniel, que está numa área nova agora, né? Eu acho que é legal até esse movimento. Eu estou passando por a minha mudança para a área de dados agora. Você não precisou sair de empresa para mudar de área. Olha que coisa boa. Exatamente isso. E foi uma oportunidade que surgiu pensando exatamente sobre a sorte que eu tinha comentado da onda. Né? Gente, a onda está vindo, tem uma oportunidade aqui, por que não eu utilizar isso para poder aprender mais sobre a tecnologia, as ferramentas e utilizar isso para poder gerar valor, trazendo um pouco do conhecimento que eu já tinha. Eu acho que vocês falaram aqui algumas vezes sobre a autoconsciência e sobre evolução. Isso é essencial. Quando você tem autoconsciência, você começa a se conhecer de verdade. Assim, o que para mim é ok, o que não é, o que eu preciso desenvolver, onde estão meus gaps. E você se propõe a fazer isso, não porque a empresa está te pedindo, mas, cara, porque você quer. Então, quando eu cheguei na MRS, eu já sabia desde cedo que eu queria assumir uma posição de liderança. Então, é ótimo a empresa chegar e falar, não, Daniel, vai lá, assume uma posição de liderança. Mas se a empresa, se eu já sei que eu quero isso, eu não vou esperar a empresa vir e falar assim, vai lá, se capacita nisso. Como o Renato falou, eu posso ir lá e pedir e falar, cara, gostaria de fazer esse curso. É o momento? E até receber o feedback. Olha, não é o momento, você precisa trabalhar nesses outros pontos antes de dar esse passo. E aí, se você realmente quer aquilo e busca aquilo para o seu desenvolvimento, você começa a trabalhar e essas oportunidades vão surgindo. É muito legal que a MRS tem muita oportunidade, tanto lateral quanto vertical. Eu passei por diversas áreas, muito nessa linha de... estava numa área super feliz, surgiu uma oportunidade nova numa outra, mas eu estou feliz onde eu estou. Mas lá eu vou ter a oportunidade de me desenvolver, por exemplo, vou ter a oportunidade de liderar uma equipe maior e mais diversa. Se esse é um gap que eu tenho, deixa eu ir lá, assumir esse desafio. A parte técnica pode ser que eu não goste tanto, mas eu vou tá trabalhando com outro aspecto que eu preciso me desenvolver. E eu vou me desenvolver nesse assunto. E vão surgindo essas oportunidades, a gente vai criando essas oportunidades, na verdade, que a MRS dá muito, isso é fato, eu sou muito grato porque eu tive essas oportunidades ao longo da minha carreira, desde participando de projetos, então eu numa área, mas participando de projetos em outras áreas, com equipes multidisciplinares, possibilidades de movimentação lateral, depois movimentação vertical, promoções e agora, mais recente, inclusive essa de movimentação para uma área de tecnologia. Isso reforça muito esse ponto. Então, se a gente se conhece, está disposto a evoluir onde a gente quer chegar lá na frente, mas a gente sabe, a gente consegue pensar, qual é o próximo passo que me coloca mais perto daquilo que eu busco lá na frente. A gente consegue tomar essas decisões com mais tranquilidade. Então, assim, acho que resumindo assim, tem muita oportunidade, basta a gente se conhecer, saber onde a gente quer chegar e querer, de fato. Se a gente quiser correr atrás, só depende da gente. Não adianta falar assim, mas eu tô aqui há
30 anos a MRS não me deu a oportunidade, eu tô frustrado. Assim, de novo, é sobre a gente, assim, eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Tive altos, tive baixos, e quando eu estive baixos, eu tomei a decisão de continuar, porque eu queria continuar, porque eu acreditava que era a melhor decisão para mim continuar. Então, se eu vou continuar, eu vou fazer o meu melhor para poder evoluir. E aí, quando a gente começa a acompanhar essa evolução, a gente percebe que a gente vai mudando, que o nosso perfil muda, a gente ganha conhecimento, a gente muda de postura, e isso vai deixando... Isso, quando você começa a ver acontecendo, traz uma satisfação muito grande. Recentemente, eu fiz um curso no ano passado de gestão, e eu fiz aquele teste das 16 personalidades, que é uma ferramenta super legal, né? O teste de Myers-Briggs. Super legal o teste, eu falei, ué, esse resultado, na hora que eu olhei o resultado, eu falei assim, mas meu resultado não era esse, porque eu tinha feito no programa de liderança... Eu evoluí! Eu tinha feito no programa de liderança, sei lá, acho que uns 3 anos antes, mas gente, mudou, e eu lembro que eu estava assim, eu gostaria de desenvolver mais esse ponto. Na hora que eu vi que ele realmente mudou um dos pontos do teste, eu falei, legal, mudou o meu perfil, era o que eu queria, beleza, agora qual que é o próximo passo, onde é que eu preciso me desenvolver. Então, acho que essa atitude... Se a gente tiver, a gente com certeza consegue ir galgando espaço e crescendo, evoluindo na nossa trajetória pessoal e, consequentemente, profissional também. Muito bom. Essa questão do autodesenvolvimento, né? A gente falou pouco aqui, mais no finalzinho, né? Que nós começamos a falar do protagonismo, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, né? Acho que a gente precisa se conhecer cada vez mais para realmente conseguir tomar as decisões melhores, né? Quando a gente olha tudo que nós, né, tivemos a proposta de falar aqui hoje, era para falar de competência global, né? E quando a gente está encaminhando mais para o final, a gente está falando da competência da MRS, a gente está falando da competência das pessoas, nós estamos falando de protagonismo, né, da forma da gente se desenvolver, né? Eu falei um pouquinho da metodologia 70-20-10. Quando você precisa se desenvolver, leve em consideração outras coisas, que não só o curso que a gente está fazendo em sala de aula. E vocês trouxeram isso muito aqui na fala pra gente, né? Olha, eu me desenvolvi muito passando de uma área para outra, eu me desenvolvi muito conhecendo o outro, conhecendo o trabalho do outro. Então, o quanto que isso é realmente importante, né? Acho que a gente teve essa discussão aqui e uma tarde inspiradora, né? Um dia inspirador aqui, da gente refletir mais sobre essas competências. E quando vou falar aqui para a audiência, né, prestem atenção nas competências globais que a gente precisa desenvolver, né? As ferramentas digitais, utilizar as ferramentas digitais, estar atento, colaboração, né? A gente está ali enquanto profissional, enquanto parceiro ali das pessoas, de se posicionar de uma forma a ajudar mesmo, né? Para você crescer e para a gente crescer também, né? Acho que todos crescem ali quando a gente tem uma postura colaborativa. Então, estamos chegando mais ao final do nosso videocast aqui, né? Agradecer muito a participação de vocês, agradecer por vocês terem compartilhado esse dia aqui com a gente, a experiência, a história de vocês, né? Agradecer também a nossa audiência. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, estarem nos vendo aqui, né? Seja que horas for, seja onde for, mas agradecer muito a parceria. E deixar um recadinho para vocês, aqui na MRS a gente coloca nos trilhos aquilo que nos faz ir mais longe. Então venha fazer parte dessa história com a gente também.